Quem tem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pega a Bíblia e abra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler um versículo da palavra de Deus para nossa meditação. Não nos esqueçamos que hoje é a campanha, é o segundo dia, da campanha A Unção que Despedaça o Jugo. Isso está escrito na Bíblia, você sabe muito bem, eu só quero lembrar. No livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27, diz a palavra que o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia! E a unção de Deus já está neste lugar. Quem está sentindo a unção de Deus aqui, diz amém. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de quem? De Deus. Leia comigo em voz alta, 1, 2, 3, já. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Segura a mão levantada ou a Bíblia assim, e diga assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, soberana, inerrante e infalível, e ainda é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, fala comigo neste momento através da sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Bem, meus irmãos, aqui nós temos um texto maravilhoso, um versículo maravilhoso. Aqui Paulo está dizendo, escrevendo a sua primeira carta à igreja que estava instalada na cidade de Corinto. E ele disse algo muito importante assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Meus amados irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz é loucura para os que perecem. Paulo usa a expressão palavra da cruz para representar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como a obra expiatória no Calvário. A palavra da cruz que Paulo refere aqui é o evangelho de Jesus. E dentro desta palavra que o Senhor colocou no meu coração, ou seja, este versículo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero trazer uma mensagem para vocês esta noite, que tem o tema palavras que expressam a realidade do evangelho. Diga isto comigo: palavras que expressam a realidade do evangelho. Diga mais uma vez para não esquecer: palavras que expressam a realidade do evangelho. A primeira palavra que expressa a realidade do evangelho, usando o texto em foco, é poder. Diga comigo: poder. Poder é uma palavra que expressa a realidade do evangelho, pois Paulo está dizendo no texto em foco que o evangelho de Jesus, isto é, a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é loucura para alguns, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Deixa eu perguntar para você: a obra expiatória de Jesus é o poder de Deus? O evangelho é o poder de Deus?
Se é o poder de Deus para você, levanta a mão e dê um brado de glória. Aleluia. Aleluia. Certa feita, o Senhor Jesus Cristo, reunido com os seus discípulos, ele queria entregar aos discípulos, outorgar aos seus discípulos poder. E ele então, outorgando aos seus discípulos poder, ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e em toda sorte de demônios, e nada vos fará dano algum. Jesus conferiu poder aos seus discípulos e ordenou que eles saíssem e pregassem o seu evangelho. Os discípulos de Jesus saíram e pregaram o evangelho. A Bíblia Sagrada fala em Lucas capítulo 10, versículo 17, que tendo os discípulos recebido poder outorgado por Jesus, eles saíram e começaram a pregar. E diz a Bíblia que eles pregavam, e os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, e os demônios eram expulsos. Com aquele resultado satisfatório de poder, eles regressaram e disseram para Jesus: Jesus, nós estamos alegres, e deram testemunho da obra que eles haviam feito pelo poder do evangelho. E eles disseram: Senhor, nós saímos e pregamos o teu evangelho, e os paralíticos andaram, os cegos enxergaram, os mudos falaram, e os demônios foram expulsos. Naquele momento Jesus disse: sim, vocês pregaram, os paralíticos andaram, os cegos enxergaram, os mudos falaram, e os demônios foram expulsos. Sei que vocês estão alegres por isso, mas alegrai-vos não somente por isso. Tem uma razão que faz com que vocês sejam mais alegres ainda. Alegrai-vos pelo fato de vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Oh, aleluia, você pode dar glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus nos outorgou poder para pregar o evangelho. Mas a alegria maior não é ver os paralíticos andarem e os enfermos serem curados e os demônios serem expulsos. A alegria maior que invade o nosso coração e faz os céus ficarem festa é o fato de as almas renderem aos pés de Jesus. Alegrai-vos pelo fato do seu nome estar escrito no livro da vida. Paulo ainda falando sobre o poder do evangelho em Romanos capítulo 1, versículo 16, pregando em praça pública e sabendo que a palavra da cruz para muitos eram loucura, naquela época era e nos dias de hoje continua sendo para muitos, mas Paulo pregando em praça pública, ele exclamava dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Imanai, Funiclama, Labaxandarai, aleluia. Nesta noite, o poder do evangelho vai despedaçar jugo, já está despedaçando, porque o evangelho de Jesus tem unção. E esta unção é a unção que despedaça o jugo. Outra palavra que expressa a realidade do evangelho é vida. Diga comigo, vida. Não, diga mais alto, vida. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus falou: olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante.
Esse ladrão que Jesus refere em João capítulo 10, versículo 10, você sabe, mas eu quero lembrar, esse ladrão chama-se Satanás e seus demônios. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Partindo deste princípio, eu entendo que a outra palavra que expressa a realidade do Evangelho é vida. Meus irmãos, muitas pessoas neste mundo têm cometido suicídios. Outras pessoas têm medo da morte. Sabe por quê? Porque não vivem a plenitude de vida que o Evangelho de Jesus oferece. Quem vive a plenitude de vida que o Evangelho de Jesus oferece não chega a esse ponto. Sabe que em meio a todas as turbulências e dificuldades da vida, vai dar a volta por cima, porque Jesus, a vida está no seu coração. Quem tem Jesus tem vida, quem não tem Jesus não tem vida. Aleluia, glória a Deus. Outra palavra que expressa a realidade do Evangelho é transformação. Diga comigo, transformação. Ei, diga mais alto, diga para participar, diga transformação. O Evangelho de Jesus é sinônimo de transformação. O Evangelho de Jesus produz uma mudança radical de vida, por isso é transformação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, mostra isto quando diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O Evangelho de Jesus proporciona mudança radical. Ele nos proporciona um novo estilo de vida, um estilo de vida pautado na palavra, enquadrado nos princípios de Jesus. Se você abraçou o Evangelho de Jesus, qualquer pessoa que abraça o Evangelho de Jesus recebe uma transformação de vida. O Evangelho produz vida nova. O Evangelho produz vida nova. O Evangelho produz vida nova. Aleluia. Olha aqui, irmãos. O homem deixa os vícios por meio da transformação do Evangelho. As pessoas deixam de ser mau caráter por meio da transformação do Evangelho. As pessoas deixam as drogas por meio da transformação do Evangelho, o que nenhum profissional do comportamento humano é capaz de fazer, o Evangelho de Jesus faz. Quantas pessoas drogadas têm chegado na igreja e têm sido transformadas pelo poder do Evangelho? O Evangelho de Jesus é sinônimo de transformação. Se você precisa de uma transformação na sua vida, abrace o Evangelho, porque esta palavra expressa a realidade do Evangelho. Esta noite é noite de transformação e o Evangelho de Jesus já está proporcionando transformação. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ei, outra palavra que expressa a realidade do Evangelho é verdade. Diga comigo, verdade. Diga outra vez o quê? Verdade. Jesus é a verdade absoluta. E esta verdade não pode ser comparada a vãs filosofias. Em Romanos capítulo 3, versículo 4, nós lemos o seguinte: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isto significa dizer que Deus não mente,
ele não se equivoca, ele é verdade. Eu vejo, prezados irmãos, muitas pessoas querendo ser o dono da verdade. Vejo pregadores querendo ser o dono da verdade. Vejo líderes religiosos querendo ser o dono da verdade. Quero dizer a vocês que a verdade não são nossas regras. A verdade não é nossos preceitos. A verdade não é nossos regulamentos. A verdade não é o nosso raciocínio. A verdade não é a nossa teologia. A verdade é a palavra. Jesus disse: eu sou a verdade. A verdade é Ele, é Jesus. Aleluia, Deus, aleluia. Jesus é a verdade. Diga: Jesus é a verdade. Diga mais alto: Jesus é a verdade. Outra palavra que expressa a realidade do Evangelho é amor. Diga comigo: amor. Amor é uma palavra linda. Amor é uma palavra muito bonita. Em Romanos 5:8 está escrito que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí mostra que o amor de Deus é incondicional. Ora, se Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, isto significa dizer que nós não merecíamos o amor de Deus. Mas como o amor de Deus é incondicional, então Ele nos ama mesmo nós sendo pecadores. Aí diz a palavra em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus é amor, está realmente dizendo que a essência do caráter de Deus é o amor. Eu disse que quando a Bíblia Sagrada afirma que Deus é amor, está dizendo realmente que a essência do caráter de Deus é amor. Jesus te ama, Jesus me ama. E antes de você amar Jesus, Ele te amou primeiro. Antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Abre o seu coração e aceita o amor de Deus na sua vida. Outra palavra que expressa a realidade do Evangelho é libertação. Diga comigo: libertação. Ei, participa, diga mais alto. O quê? Libertação significa dizer que o Evangelho de Jesus é sinônimo de libertação. Ora, se o Evangelho de Jesus é tudo isto que ligeiramente eu disse, e muito mais do que isto, então não pode ser loucura. É loucura para aqueles que perecem. É loucura para aqueles que perecem. O Evangelho de Jesus liberta. O Evangelho de Jesus liberta. O que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, pelo poder do Evangelho, Ele nos liberta das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa linda. O Evangelho de Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Em João 8,32, Jesus estava pregando para os judeus. E Jesus pregando para os judeus, Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Os judeus discutiam com Jesus acerca da palavra. Os fariseus tinham uma aceita contrária aos ensinamentos de Jesus. E quando Jesus dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, alguém disse assim: nós não servimos a ninguém, somos descendentes de Abraão, não servimos a ninguém, como dizes tu que nós devemos ser livres? Jesus olhou para aquela gente e disse: olha aqui, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Porém, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho de Jesus liberta. O Evangelho de Jesus liberta. Quantas pessoas têm chegado aqui na igreja vindo de uma vida promíscua e chegando aqui têm recebido a libertação pelo poder do Evangelho. Jesus te liberta do pecado. Jesus tira do seu pescoço esse jugo chamado pecado. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Daí a grande necessidade de você permitir que Jesus tire do seu pescoço o jugo do pecado. O pecado é um cancro maldito que corrompe a sociedade e seus costumes. Mas quem abraça o Evangelho é liberto do jugo do pecado, porque a unção do Evangelho despedaça o jugo do pecado. Você pode glorificar o nome de Deus? Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Abrace o Evangelho e seja liberto do jugo do pecado. Outra palavra que expressa a realidade do Evangelho é fé. Diga comigo, fé. Diga outra vez, fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, nós temos de crer no Evangelho, nós temos de acreditar no Evangelho. Não adianta eu ficar aqui a vida toda apresentando para você um evangelho racionalista, se você não crer na mensagem do Evangelho. Para que o Evangelho possa surtir esses efeitos maravilhosos na sua vida, você precisa crer no Evangelho. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus nos comissionou dizendo ide, ele disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê. É preciso crer no poder do Evangelho. É preciso crer que o Evangelho de Jesus transforma. Quando você ouve a pregação do Evangelho, há uma guerra dentro de você. A fé lutando contra a incredulidade e a incredulidade lutando contra a fé. Você quer crer no poder do Evangelho 100%, mas há uma incredulidade que não quer permitir que você creia no poder do Evangelho para te salvar. Há uma guerra, há uma batalha. Em Marcos capítulo 9, versículo 23 ao 24, mostra um homem que chegou perto de Jesus com o seu filho doente, e não simplesmente doente, mas oprimido por um demônio. E aquele pai desesperado diz para Jesus: Senhor, cura o meu filho, porque ele está oprimido, lunático. O pai, que não conhecia das questões espirituais e nem de ciência médica, disse para Jesus: meu filho é lunático, atribuindo o mal do filho à influência da lua.
Mas o problema do filho não era causado pela influência da lua e nem por uma epilepsia, mas Jesus diagnosticou o problema e disse que o problema do menino era espiritual. E Jesus olhou para o pai desesperado e disse: você crê que eu posso curar o seu filho? E o pai disse: eu creio. Mas no mesmo momento que ele respondeu, eu creio, ele percebeu que a incredulidade estava lutando para que ele não cresce 100%. Então ele disse: Senhor, eu creio, todavia ajuda eu vencer a incredulidade. Ajuda eu vencer a incredulidade. Aleluia. Quem diz eu creio também deve rogar a Jesus: ajuda eu vencer a incredulidade. Há uma guerra dentro de você, a fé lutando contra a incredulidade e a incredulidade lutando contra a fé. Não permita a incredulidade vencer a fé, mas permita que a fé vença. E hoje, nesta noite, Deus vai operar na sua vida. Aliás, Deus está operando já. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, outra palavra que expressa a realidade do evangelho é paz. Diga comigo, paz. Quem é que não quer ter paz? Quem é que não quer viver em paz? Num mundo conturbado como este, quem é que não quer viver em paz? Paz significa tranquilidade e equilíbrio. O que é que paz significa? Tranquilidade e equilíbrio. Isso é o que o evangelho representa para o povo de Deus. Em João capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Jesus quer colocar no seu coração paz. Eu repito, paz significa tranquilidade e equilíbrio. Quando recebemos a paz de Jesus, passamos a fazer a diferença neste mundo. E quando nós abraçamos o evangelho, nós recebemos de antemão esta paz, que significa equilíbrio e tranquilidade. E quando nós temos equilíbrio e tranquilidade, nós pensamos antes de falar, pensamos antes de responder, pensamos antes de agir. Aleluia. Há muitas pessoas que, por falta de paz, por falta de tranquilidade e equilíbrio, não pensa para falar, não pensa para responder, não pensa para agir. E faz uma tomada de decisões precipitada que vem desencadear em você consequências desagradáveis. É bom que primeiro a gente pare, reflita o que vamos dizer, o que vamos responder, ou de que forma nós devemos agir diante de qualquer situação. E quando nós abraçamos o evangelho nos proporciona esta paz, ou seja, esta tranquilidade e esse equilíbrio. Então abrace o evangelho e receba a paz que o evangelho transmite para você. Tranquilidade e equilíbrio. O mundo precisa de paz. O mundo está em conflito. O mundo está em pé de guerra. O mundo está em desarmonia. E não é nem preciso olhar para o mundo. Muitos lares, muitas casas, dentro da própria família, há uma guerra. Não há paz, não há tranquilidade, não há equilíbrio. Ali há conflito, ali há desequilíbrio, há um pé de guerra. O evangelho de Jesus transmite a paz que você precisa,
que o seu coração precisa, que a sua casa precisa, que a sua família precisa. Portanto, abrace o Evangelho. Abrace o Evangelho. Abrace o Evangelho. Outra palavra que expressa a realidade do Evangelho é perdão. Diga comigo, perdão. Diga mais alto, perdão. Meus irmãos, há muitas pessoas, e por que não dizer, muitos crentes, filhos de Deus, que vivem marcados porque não se perdoam pelos seus atos do passado. Enquanto a Bíblia Sagrada está dizendo em 1 João capítulo 1, versículo 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ora, se o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, então você não precisa ficar carregando um sentimento de culpa. O Evangelho tira de nós o complexo de culpa, o sentimento de culpa. Tem muitos filhos de Deus carregando com você um sentimento de culpa. Você teve um passado negro, um passado profano, mas Jesus te perdoou. E você ainda não se perdoou e fica carregando esse sentimento de culpa. Enquanto Satanás puder, ele vai manter na sua mente o seu passado negro, para você carregar para sempre esse sentimento de culpa. Mas quem abraçou o Evangelho já recebeu o perdão e está liberto desse sentimento de culpa. Você está justificado pelo poder do Evangelho. Se perdão, uma palavra que expressa a realidade do Evangelho, você abraçou o Evangelho, você está perdoado dos seus pecados. O seu passado não poderá te condenar, porque Jesus passou uma borracha no seu passado. Ele não quer saber do seu passado. Ele apagou o seu passado. Você agora é nova criatura. Você é uma pessoa transformada. Você foi redimido e foi justificado. E justificação é Deus perdoando os nossos pecados e tratando-nos como se nunca tivéssemos pecado. O diabo não pode te condenar pelo seu passado. Seus amigos não podem te condenar pelo seu passado, porque Jesus te libertou. Jesus passou uma borracha no seu passado. Ei, abre os olhos, glorifique a Deus. Aleluia. Diga assim: estou liberto do meu passado. Eu quero encerrar com outra palavra que expressa a realidade do Evangelho: salvação. Não poderia deixar de falar de salvação. Diga comigo, salvação. Não diga mais alto, salvação. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Caminhávamos para o inferno e Ele nos salvou. Salvação é uma palavra que expressa a realidade do Evangelho, porque não há salvação fora do Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 12, está dizendo que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Quem quiser a salvação tem que passar por Jesus.
tem que passar na cruz de Cristo e ali abandonar pecado, abandonar a imoralidade, abandonar a vida errada, abandonar a roupa manchada pelo pecado e se revestir do novo homem, da nova mulher, que segundo o Evangelho é criado em verdadeira justiça e santidade. Portanto, meus amados irmãos, essas palavras que eu disse ligeiramente são palavras que expressam a realidade do Evangelho. Então, isto mostra que o Evangelho de Jesus, como disse Paulo, para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Há unção nesta palavra. Há unção nesta palavra. Ei, eu estou dizendo que há unção nesta palavra. Eu estou dizendo que há unção, há unção, há unção. E esta unção despedaça o jugo. Essa unção despedaça o jugo. Esta é a campanha de hoje. E eu vou repetir o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 10, versículo 27. Ali está escrito: e naquele dia, hoje, neste momento, agora, a carga será tirada do teu ombro, e o jugo será tirado do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Ei, levante a mão e dê um brado de glória. Diga se o jugo será despedaçado por causa da unção. Coloque a mão na altura do seu coração, curve a cabeça, diga assim: Senhor, Senhor, obrigado por esta palavra, está guardada em meu coração. Eu amo a sua palavra. Amém.